A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um resumo EBD. Meu nome é Diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Sou membro da Assembleia de Deus de Duque de Caxias, pastor presidente Francisco Libório e o vice-presidente, pastor Acedenil de Souza. Sou de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Hoje chegamos à lição número 5 com o tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Estamos estudando, nesse trimestre, a carta aos Efésios. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia! Nas lições passadas, que nós estudamos somente o capítulo 1, nós aprendemos que Paulo está explicando ali aos Efésios que Jesus, aquele que foi salvo por Cristo Jesus, ele tem todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Na sua oração, ele está pedindo para que os olhos dos nossos corações fossem abertos, iluminados, para que a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e o qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19. Ou seja, algo além de nossas expectativas e mais do que podemos imaginar. Agora, já no capítulo 2, Paulo continua a dizer como esse poder tem sido usado ao nosso favor. Tópico 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecado. O tópico 1 aqui está dividido em 2 subtópicos. O primeiro fala nossa condição anterior e o segundo, nossas ofensas e pecados. A gente pode notar que o apóstolo Paulo fala de uma forma no capítulo 2 que nós conhecemos bem, a do testemunho, do testemunhar. É aquele testemunho que tantos irmãos ou você faz quando está na igreja ou quando está conversando com alguém e relatando a sua vida. Ele está falando de uma forma do passado, presente, futuro, que nós vamos estudar hoje. Passado, porque nós vamos notar que nós éramos mortos em ofensas e pecados, é o que está dizendo logo no versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse tipo de morte é a morte espiritual. Estávamos mortos em delitos e pecados. O pecado não é uma escolha do ser humano, também não é uma doença. O pecado é um estado em que o homem se encontra, é sua condição natural. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Você lê isso em Salmo 51, versículo 5. A Bíblia afirma que o homem é pecador por natureza pecaminosa, adquirida. Vamos ler em Romanos capítulo 8, o versículo 6 a 8, que diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto que estão na carne não podem agradar a Deus. No nascimento, o homem já nasce com essa natureza pecaminosa. Mas para entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. É o que encontramos no Evangelho
segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3 ao 5, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe que Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O conceito de morte aqui é uma morte moral e espiritual provocada pelo pecado que separa o homem de Deus. Ou seja, toda a raça humana, desde Adão, depois da sua queda, espiritualmente está morta. Em Cristo, o último Adão, os homens são vivificados para terem comunhão com Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 48, diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também os celestiais. O versículo 2 fala: andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo o espírito deste mundo, o sistema espiritual satânico ao qual nós vivemos. A palavra mundo aqui no grego é cosmo, que significa sistema de coisa ou governo. É o conjunto de ideias, de tendências que marcam cada época da história do homem. Porque em cada época da história, o sistema mundano satânico, ele trabalha de formas diferentes. Ainda no versículo 2 diz assim: andaste também segundo o príncipe da potestade do ar. Colossenses capítulo 3, versículo 6 diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A missão desse príncipe da potestade é subjugar, escravizar a humanidade, os homens, e levá-los à rebelião contra Deus. Os espíritos caídos são reais. As pessoas pensam que o inferno não existe, que os demônios não existem, que isso tudo é balela, é coisa da Bíblia, é coisa de um livro escrito por mão de homens, mas são inspirados por Deus. Então temos que entender que esses espíritos malignos, eles atuam em todo o sistema em qual nós vivemos. Sobre os espíritos caídos, sobre os demônios, a Bíblia diz que ele é violento como um dragão, é venenoso como uma serpente, ruge como um leão e se apresenta como um anjo de luz. Mas nunca esqueça que a atuação do pecado, ela é detida pelo poder da obra redentora de Cristo. No versículo 3 diz assim, que nós andamos fazendo a vontade da carne. Todas as áreas da nossa vida foram afetadas com a queda e com o pecado. A razão, emoção, a vontade. O homem vive no estado natural, vive segundo os desejos da carne. Os desejos são alimentados no seu interior e transformam-se em vontades, em pensamentos. O homem só consegue dominar esse desejo da carne e dos pensamentos com o Espírito Santo e a obra da regeneração. É o que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Éramos por natureza filhos da ira. Quem vive debaixo da ira de Deus terá que suportar a eternidade no inferno. É o que diz lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o estado do homem depois da queda era uma separação entre Deus e o homem. Estávamos separados de Deus. E desde que o homem saiu, foi expulso do Jardim do Éden, ele busca a Deus de alguma forma.
mas a luta interior dele é muito grande. Todos nós estamos como inimigos de Deus, filhos da ira. Mas essa obra redentora que Jesus fez nos aproximou mais de Deus. Tópico 2, vivificado pela graça. O primeiro subtópico diz assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Agora o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa condição no presente. Nós falamos sobre o passado e agora sobre o presente. É um testemunho, lembram? Então falamos o que Deus fez, como nós éramos antes de Cristo e agora como nós somos hoje, atualmente em Cristo. No versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Deus é essencialmente amor. É um atributo de Deus, uma qualidade, uma perfeição de Deus. O apóstolo fala que agora a nossa condição do estado espiritual daquele que aceitou a Cristo em sua vida e mostra-nos a misericórdia de Deus. Deus entra em ação em favor daqueles que buscam a sua misericórdia. A palavra misericórdia, ela tem um significado muito mais abrangente ou mais profundo do que nós imaginamos. Quando se fala de misericórdia, muitas das vezes nós usamos mais como uma expressão, né? Misericórdia, misericórdia. É como se fosse Nossa Senhora para os católicos, né? Mas a misericórdia é muito mais do que dó, muito mais do que um perdão ou uma piedade, como muitos pensam. A palavra misericórdia vem do latim e ela é uma junção de duas palavras: misericórdia, miséria e coração, ou pobre, coração, um coração pobre, ou um pobre coração. Quer dizer que Deus, ele colocou isso dentro do seu coração. Ele amou um mundo miserável. É isso que quer dizer. Misericórdia quer dizer que o coração se faz pobre, se faz vulnerável a olhar ao outro. Misericórdia vai além do perdão. A misericórdia, ela é altruísta. Jesus vai ao seu encontro por amor, por essa misericórdia. Essa é a misericórdia. Ele vai ao encontro de você. Vou falar uma analogia que eu escutei, que eu acho que dá para entender bem o que é a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Você imagina você criança e sua mãe fala: não mexa no fogão, não mexa na panela, ela está quente. E você, criança, ser desobediente, toca na panela. Automaticamente você entra aos berros. E nesse momento de grito, de socorro, a sua mãe vem correndo. Mas quando ela vem correndo para você, para ver o que está acontecendo, por que você está gritando por socorro, ela não vem para te punir, ela vem para ver o que aconteceu com você. Como é a gravidade daquele ferimento. Ela quer aliviar a sua dor. Nessa analogia que eu estou falando, é a forma que Deus age, aleluia, na misericórdia para com o homem. Ele olha para o homem que está ferido em seu coração por causa do pecado. Está enfermo por causa do pecado. E a partir do momento em que esse homem grita por socorro, grita por salvação, Deus vem acolhê-lo, age com a sua misericórdia, quer sarar suas feridas interiores. Ele não vem para punir, ele vem para sarar a ferida do coração. Parece bobagem, mas essa analogia ela explica bem o que é a misericórdia de Deus. Lamentações diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jesus, quando olha para nós, ele está olhando não para a nossa ofensa, e sim para a ferida do pecado que fez o nosso coração enfermar, né? A ferida que nós fizemos em nós mesmos. Vivificado por sua graça. Versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo, que pela graça somos salvos. Ele nos fez viver com Cristo, viver segundo o mesmo poder que vivificou Jesus Cristo. Pela morte de Jesus, morremos. E pela sua ressurreição,
fomos ressuscitados também. Essa ressurreição, ela é espiritual, pois indica uma nova vida. Exaltado por sua graça, no versículo 6, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos assentados nele, em Cristo. Estamos assentados nele, isto é, fazemos parte desse corpo, esse corpo místico e glorioso que é a igreja. O crente tem que estar acima do sistema do mundo. O seu sistema é o de Cristo, que é muito superior. Vamos abrir Romanos, o capítulo 12, versículo 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. O crente tem que perseverar em oração, porque somente na oração é que conseguimos suportar as adversidades da vida, as afrontas que sofremos sempre, e principalmente estamos com essa ligação íntima com Deus, em comunhão com Ele, para que possamos entender qual é a sua boa vontade, o que Ele quer de nós, para que possamos perseverar nos dias maus. E temos que considerar os dias maus também, certo? Que isso tudo que está ocorrendo, está tudo escrito na palavra de Deus. Não ficar ansioso, ficar calmo, tranquilo, descansar no Senhor. Se você estiver em oração, essas coisas, você consegue ter aquela paz que é prometida, que foi prometida, que faz parte de um dos frutos do Espírito Santo, que é uma paz interior, que é uma paz que o mundo não dá. Não é aquela coisa de sair na rua, vestida de branco, queremos paz. Essa paz não existe lá fora. Essa paz existe aqui dentro, que é o Espírito Santo que coloca em cada um de nós. Tópico 3. A salvação não vem das obras. No versículo 7, que nós estamos estudando do capítulo 2, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O primeiro subtópico desse vem dizer a graça como meio de salvação. Diz respeito ao futuro. Já falamos já do passado, presente e agora estamos falando do futuro. Lembra que eu falei no início? É como uma forma de testemunho. Então vamos lá. Diz respeito ao futuro da igreja. Ela será testemunho da manifestação de Deus e do seu poder sobre a terra. No versículo 8, pela graça sois salvos pela fé. A fé é o instrumento para se obter a salvação. A graça de Deus foi manifesta na pessoa de Jesus Cristo. A obra, evidência da salvação. A graça é um dom de Deus. Sendo assim, ela não se compra, não se vende e ela é independente de méritos humanos. É pela fé que se tem a salvação. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 16, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Quanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Abra também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Somos feituras suas. Nós lemos isso no versículo 10, porque somos feituras suas, criado em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somos feituras suas. Fomos feito uma nova criatura. É o que lemos em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 17, bem conhecido, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então fomos feitos, nós estamos falando já do futuro, não podemos esquecer disso. Fomos feito uma nova criatura. Com a queda do homem no Jardim do Éden, a imagem e semelhança de Cristo ela foi arruinada. Deus, num ato de recriação do homem interior arruinado,
fez uma nova criatura. Não fomos nós que nos criamos, foi Deus que fez isso por meio de Cristo. A ideia que Paulo vem passando aqui desde o início da carta aos Efésios, vem nos ensinando, porque é atual sempre, mostrando na sua intercessão da sua oração, mostrando o que é ser uma igreja e o que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus e o que nos espera nessa nova posição. Deus está trabalhando em nós sempre, dia após dia. Ele está nos moldando. Ele quer trabalhar em nós e através de nós. Ele quer trabalhar em mim e através de mim. Ele quer trabalhar em você e através de você. Nosso futuro ainda está sendo escrito. Temos obras a realizar aqui na terra para ficarmos mais parecidos com Jesus. Uma certa vez, e talvez até vocês já devam ter visto isso, em algum meme, alguma imagem na internet, que está um homem trabalhando, aquela imagem amarelinha, né? E está escrito assim: desculpe, mas estou em obra. Deus está fazendo uma obra em minha vida. Nós estamos em construção. Dia após dia, Deus está trabalhando no nosso interior. Nós não somos perfeitos. Não exija tanto de você, porque Deus está trabalhando no seu interior, na sua vida. As mudanças vêm de dentro para fora e ao nosso redor. É dessa forma que Deus trabalha. Só que nós queremos ao contrário. Nós queremos fazer a mudança externa, mas a mudança tem que ser de dentro para fora. Ele vai trabalhar no nosso interior. E com essa mudança, o agir de Deus vai ser muito grande na sua vida e na vida da igreja. É tempo de buscar o Senhor mais e mais. É tempo de se conectar com Ele. Estar juntinho dele, entendendo o seu chamado. Nós não fomos chamados para estagnar, e sim para avançar. Fomos chamados para sair de dentro da igreja, para fora. E se pararmos hoje e analisarmos, estávamos muito estagnados dentro da igreja. Fazendo muitas coisas dentro da igreja e as almas aí fora perecendo. Você, quando fala do seu testemunho, não é tão lindo? Às vezes o do outro parece ser melhor, mas o seu é maravilhoso. Da onde Deus te tirou, o que Ele fez e o que Ele vai fazer ainda. E você pode testemunhar isso a outra pessoa. A uma pessoa que bebe, a um drogado, uma pessoa que está vivendo de uma forma que não está agradando ao Senhor. Mas a sua vida tem que ser um testemunho vivo daquilo que Deus fez e está fazendo ainda a cada dia. Eu espero que essa aula tenha sido clara para você. Se você gostou, torna a dizer, curta, compartilhe nos seus grupos no Facebook, no WhatsApp e nos ajude a crescer.